Quando João Silva, 42 anos, mecânico com as mãos cobertas de graxa de motor e apenas 500 véus na conta, foi chamado de urgência à oficina exclusiva da Santos Automotive para reparar um motor V12 personalizado de um hipercarro de 2 milhões de euros que nenhum outro técnico havia conseguido arranjar. Pensava que era apenas mais um trabalho desesperado. Não podia imaginar que a mulher elegante de fato azul escuro, que o observava com extrema intensidade, era Isabel Santos, 38 anos, CEO e proprietária da empresa, herdeira de um império automobilístico de 300 milhões de euros, uma das mulheres mais poderosas da indústria portuguesa, e certamente não podia saber que os 15 minutos nos quais diagnosticaria e resolveria um problema que havia bloqueado toda a produção durante dias, usando apenas suas mãos experientes e uma intuição que nenhum computador podia replicar, desencadeariam uma cadeia de eventos que transformaria não só sua vida, mas a de Isabel e toda a da empresa. Porque às vezes o verdadeiro talento se esconde nos lugares mais humildes, e esse motor quebrado estava prestes a demonstrar que o gênio não tem nada a ver com títulos universitários ou conta bancária. Se você está pronto para esta história, escreva de onde está assistindo este vídeo. A oficina Santos Automotive ocupava 15 mil metros quadrados na zona industrial de Almada, coração pulsante da indústria automobilística portuguesa. Vidro, aço, tecnologia de vanguarda, robôs que montavam componentes com precisão milimétrica. Era ali onde nasciam alguns dos carros mais exclusivos e caros do mundo, joias de engenharia que apenas alguns poucos privilegiados podiam adquirir. João nunca tinha posto os pés naquele templo da tecnologia até aquela terça-feira de outubro. Trabalhava numa pequena oficina em Setúbal, um lugar modesto com 3 elevadores, ferramentas velhas mas bem cuidadas e uma clientela formada por gente normal com Seats e Renaults que precisavam durar mais 5 anos. Ganhava 1.300 euros por mês quando havia trabalho. Vivia num apartamento alugado de 2 quartos, não tinha esposa nem filhos, apenas uma paixão obsessiva por motores que o consumia por dentro. Mas João tinha algo que nenhuma universidade podia ensinar, nenhum curso de engenharia podia transmitir. Tinha um dom. Entendia os motores como outros entendem as pessoas. Podia escutar um ruído e diagnosticar o problema com precisão cirúrgica. Podia tocar um componente e sentir o que estava errado. Era uma combinação de experiência, intuição e algo indefinível que seu pai, também mecânico, chamava de sentir a alma da máquina. Aquela terça-feira de manhã, enquanto trabalhava num velho Alfa Romeo 147, seu celular tocou. Um número desconhecido, uma voz masculina tensa, quase desesperada. Apresentou-se como Ricardo Ferreira, chefe de oficina da Santos Automotive. Tinha uma emergência. Um motor V12 personalizado para um hipercarro de 2 milhões de euros havia travado durante os testes finais. 5 dos melhores engenheiros tinham trabalhado durante 3 dias sem resultados. A produção estava parada. O cliente esperava. Estavam perdendo 100 mil euros por dia. Alguém havia mencionado o nome de João, dizendo que fazia milagres com motores. Podia vir. Pagavam 1.000 euros só para dar uma olhada, 3.000 se resolvesse o problema. João ficou em silêncio durante 3 segundos. 1.000 euros eram quase o que ganhava num mês. Mas também havia algo mais. A curiosidade, o desafio, a oportunidade de colocar as mãos num motor que a maioria dos mecânicos só via em revistas. Disse que chegaria em 1 hora. Lavou as mãos o melhor que pôde. Mas a graxa de motor estava incrustada sob as unhas, nas dobras da pele. Vestiu seu macacão azul de trabalho menos manchado. Subiu no seu Peugeot 206 de 2003, com 200 mil quilômetros no odômetro, e dirigiu em direção à Almada, com o coração batendo forte. A oficina o deixou sem fôlego. Nunca tinha visto nada parecido. Pisos tão brilhantes que refletiam as luzes de neon.
Equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Carros de sonho em várias etapas de montagem. Sentiu-se tremendamente fora de lugar, com seu macacão gasto e seus sapatos de trabalho desgastados. Ricardo o recebeu com uma mistura de esperança e ceticismo. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos, o ar de quem não dormia há dias. Levou-o através da oficina principal até uma área separada, mais reservada, onde trabalhavam em projetos especiais. Outros mecânicos e técnicos olharam-nos passar com curiosidade. Alguns com expressões que diziam claramente: chamaram este cara? O motor estava numa bancada de testes rodeado de computadores, osciloscópios, instrumentos de diagnóstico que custavam mais que toda a oficina onde João trabalhava. 5 homens de jalecos brancos impecáveis estavam ao redor discutindo animadamente, apontando para telas cheias de dados que João não saberia interpretar, mesmo que quisesse. Mas quando viu o motor, todo o resto desapareceu. Era lindo. Um V12 de 6 litros com componentes trabalhados à mão, cabeçote de liga leve, comandos de válvulas com perfil personalizado. Uma obra de arte mecânica. Ricardo explicou o problema. O motor ligava, girava durante 30 segundos, depois apagava. Tinham verificado alimentação, ignição, sincronização, compressão. Tudo parecia perfeito nos dados, mas o motor morria sempre. João perguntou se podia se aproximar. Os engenheiros se afastaram, com expressões que variavam do curioso ao desdenhoso. Ele se aproximou da bancada, apoiou uma mão no cabeçote ainda quente da última tentativa, fechou os olhos. Os técnicos trocaram olhares perplexos. Depois João pediu para ligar o motor. Ricardo acenou para um dos técnicos, que acionou o motor de arranque. O V12 despertou com um rugido profundo que fez vibrar o ar. João escutava com concentração absoluta, a cabeça inclinada, os olhos semicerrados. 20 segundos, 25, 30. O motor começou a perder o ritmo. Seu ronco perfeito se tornou irregular. Depois, silêncio. João abriu os olhos e disse algo que deixou todos sem palavras. O problema não era mecânico. Estava no sistema de gestão eletrônica, mas não onde pensavam. Havia um sensor de temperatura do óleo, provavelmente defeituoso ou mal calibrado, que após 30 segundos detectava um falso superaquecimento e entrava em proteção desligando tudo. Não estava nos dados, porque o sensor enviava sinais que pareciam normais. Mas havia um atraso infinitesimal na resposta que criava o problema. Um dos engenheiros, um jovem de uns 30 anos, com expressão arrogante, riu. Disse que já tinham verificado esse sensor. Estava perfeito. João olhou para ele sem irritação, apenas com calma, e perguntou se podia verificar pessoalmente. O engenheiro fez um gesto de permissão sarcástico, como dizendo: faça. Assim vemos o quão ignorante você é. João se ajoelhou junto ao motor, ignorando o frio do chão industrial. Suas mãos sujas de graxa moveram-se com segurança entre os componentes caros, desconectando conectores, verificando cabeamentos. Encontrou o sensor, extraiu-o delicadamente, olhou-o contra a luz, cheirou-o, sopesou-o como se pudesse sentir sua alma. Depois disse que o problema estava ali. O sensor era novo, mas defeituoso de fábrica. Tinha uma resistência interna ligeiramente fora de especificação, pouco demais para ser detectado pelos testes eletrônicos padrão, suficiente para causar o atraso no sinal. Ricardo perguntou o que podiam fazer. João respondeu que precisavam de um sensor de substituição, mas enquanto isso, podia fazer um desvio temporário para provar a teoria. Levou 7 minutos com um alicate, uma chave de fenda e um pedaço de cabo elétrico que encontrou numa caixa de ferramentas. Um trabalho que qualquer engenheiro teria considerado bárbaro, um remendo temporário que violava todos os protocolos, mas funcionou. Quando ligaram o motor novamente, girou suave. 30 segundos passaram. 1 minuto, 2, 5.
O V12 cantava perfeito, um som que dava arrepios, potente e harmonioso. Os engenheiros olhavam os monitores com expressões que iam do choque à incredulidade. O arrogante de antes estava pálido. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Apertou a mão de João, agradecendo com voz embargada pela emoção. Disse que ele havia salvado um projeto de milhões, que receberia os 3.000 euros prometidos mais um bônus. João acenou, envergonhado pela atenção, pedindo apenas poder lavar as mãos antes de ir embora. Mas o que nem ele, nem Ricardo sabiam, era que alguém havia observado toda a cena de um escritório elevado, com janelas que davam para a oficina especial. Isabel Santos, CEO da empresa, tinha permanecido de pé atrás do vidro durante os 15 minutos completos, olhando aquele mecânico desconhecido de macacão manchado fazer o que seus engenheiros diplomados não tinham conseguido em 3 dias. E nesses 15 minutos, enquanto observava as mãos seguras de João se moverem entre os componentes, enquanto via a concentração absoluta em seu rosto, enquanto presenciava o milagre de um problema impossível, resolvido com intuição e experiência pura, Isabel tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabel tinha 38 anos e era uma lenda na indústria automobilística portuguesa. Tinha herdado a empresa aos 28 anos após a morte repentina de seu pai, fundador da Santos Automotive. Todos esperavam que fracassasse, que a jovem graduada em economia, mas sem experiência técnica, afundasse a empresa construída em 30 anos de sacrifícios. Em vez disso, fez algo que ninguém esperava. Estudou cada aspecto do negócio. Passou meses na oficina sujando as mãos. Ouviu os veteranos em vez de substituí-los. Tomou riscos calculados que outros consideravam loucura. Em 10 anos, tinha triplicado o valor da empresa, levando-a de fabricante de nicho a marca reconhecida globalmente por inovação e qualidade. Mas o sucesso tinha um preço. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Não tinha marido, filhos, nem sequer tempo para relacionamentos sérios. A empresa era sua vida, seu único amor, sua obsessão. Aos 38 se encontrava rica, poderosa, respeitada e profundamente sozinha. Isabel sabia reconhecer talento quando via. Tinha passado 10 anos construindo equipes, encontrando as pessoas certas, e o que acabara de ver em João era algo raro, talvez único. Não era só competência técnica, era intuição, essa capacidade indefinível de entender problemas que nenhum computador podia analisar. Era experiência verdadeira, a que vem de milhares de horas com as mãos na graxa, não de livros didáticos. Naquela tarde, quando João estava prestes a sair da oficina com um cheque de 5.000 euros no bolso, mais que o dobro do prometido, Isabel desceu de seu escritório e pediu que a seguisse. João, surpreso e nervoso, obedeceu. O escritório de Isabel ficava no 5º andar, todo vidro e design minimalista. A almada se estendia no horizonte através das janelas panorâmicas. João sentiu-se tremendamente fora de lugar, consciente de seu macacão ainda sujo, de seu cheiro de graxa e suor, num ambiente que cheirava a madeira fina e perfumes caros. Isabel ofereceu-lhe algo para beber, água ou café. Ele escolheu água com mãos que tremiam ligeiramente. Ela sentou-se à sua frente, não atrás da mesa, mas numa poltrona, um gesto que tornava o encontro menos formal, mas não menos intimidante. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Disse que estava impressionada, não só por ter resolvido o problema, mas por como o tinha feito. Com intuição, experiência, essa compreensão profunda que não pode ser ensinada. Perguntou sobre sua história, sua formação. João, envergonhado, contou. Instituto técnico nunca terminado porque tinha que trabalhar para ajudar a família, aprendiz aos 16 anos, 20 anos, sujando as mãos em todo tipo de motor, desde o Fiat 500 antigo até os BMWs modernos. Isabel escutou sem interromper. Depois fez algo que João não esperava.
Ofereceu-lhe um emprego, não como mecânico normal, mas como chefe do Departamento de Desenvolvimento e Resolução de Problemas. Sua tarefa seria enfrentar os problemas impossíveis, os que bloqueavam a produção, os que deixavam os engenheiros perplexos. Salário de 5.000 euros por mês para começar, mais bônus baseados em resultados. Escritório, equipe, recursos. João permaneceu em silêncio durante um tempo que pareceu eterno. 5.000 euros por mês eram 4 vezes seu salário atual. Poderia se mudar para um apartamento decente, comprar um carro que não quebrasse todo mês, talvez até começar a economizar. Mas havia algo que o detinha, um medo profundo. Disse que não tinha títulos, nenhuma licenciatura, nem sequer um diploma. Como poderia dirigir engenheiros que tinham estudado anos? Como poderia trabalhar num lugar tão avançado quando estava acostumado a uma oficina com ferramentas velhas? Não se sentiria um impostor? Isabel olhou para ele com uma expressão que misturava compreensão e determinação. Disse que títulos eram apenas papel. O que contava era o resultado, e em 15 minutos ele tinha feito o que 5 engenheiros diplomados não conseguiram em 3 dias. Não se importava com diploma, importava-se com talento, e ele tinha talento puro. João perguntou por que estava fazendo isso, por que arriscar com alguém como ele. Isabel hesitou. Depois foi honesta de uma maneira que raramente era com alguém. Disse que durante 10 anos tinha construído uma empresa perfeita no papel. Os melhores engenheiros, a tecnologia mais avançada, processos impecáveis. Mas tinha esquecido algo fundamental. Tinha esquecido que as máquinas têm alma e são necessárias pessoas que saibam escutá-las. Não só analisá-las com computadores, mas entendê-las visceralmente. João, naquela tarde, voltou para casa com a cabeça rodando. O cheque de 5.000 euros no bolso, a oferta de emprego que mudava a vida e uma sensação de vertigem que o fazia sentir como se estivesse prestes a saltar de um avião sem paraquedas. Passou a noite pensando, pesando medos contra oportunidades, perguntando-se se estava prestes a cometer o maior erro ou a melhor decisão de sua vida. Ao amanhecer, tomou a decisão. Ligou para Isabel, disse que aceitava com uma condição. Queria trabalhar no campo, não num escritório. Queria sujar as mãos, estar na oficina com os mecânicos, não atrás de uma mesa. E queria o direito de dizer quando algo era estúpido, mesmo se viesse de um engenheiro com 3 títulos. Isabel riu, uma risada genuína que João suspeitava ser rara. Aceitou todas as condições. Os primeiros 3 meses foram difíceis. João encontrou-se navegando um mundo completamente novo. A Santos Automotive não era como a oficina de bairro. Aqui tudo tinha processo, procedimentos, protocolos. Cada modificação devia ser documentada, cada decisão justificada. E havia resistência. Muitos engenheiros viam-no como um intruso, um mecânico sem educação que ocupava uma posição que deveria ter sido deles. Murmúrios nos corredores, comentários sarcásticos logo fora do alcance do ouvido. O jovem arrogante que tinha rido dele no primeiro dia, chamado André, era o pior. Cada oportunidade para miná-lo, para fazê-lo parecer incompetente, era aproveitada. Mas João fazia algo que André não esperava. Ignorava as provocações e continuava resolvendo problemas. Um sistema de refrigeração que superaquecia, apesar dos cálculos perfeitos, João encontrou um ponto morto no fluxo que nenhuma simulação tinha previsto. Um câmbio que travava após 1.000 quilômetros, descobriu que o problema estava no lubrificante, viscoso demais para as tolerâncias estreitas. Cada vitória era pequena, mas significativa. E lentamente, muito lentamente, o respeito começou a crescer. Não de todos, mas dos mecânicos veteranos, dos que entendiam a diferença entre teoria e prática, e, surpreendentemente, de alguns jovens engenheiros que eram humildes o suficiente para aprender. Isabel observava tudo de longe, vinha frequentemente à oficina, não para controlar, mas para entender. Falava com João sobre problemas técnicos,
mas também sobre filosofia empresarial, sobre como equilibrar inovação e confiabilidade, sobre como construir uma cultura que valorizasse tanto a engenharia quanto a experiência prática. Esses encontros tornaram-se cada vez mais frequentes, às vezes formais, frequentemente informais. Um café enquanto caminhavam entre os departamentos, um jantar de trabalho que deslizava para conversas pessoais. João descobriu que Isabel não era apenas uma CEO implacável, era inteligente, culta, com senso de humor afiado. Ela descobriu que João lia muito, pensava profundamente, tinha uma filosofia de vida simples, mas profunda. E sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo começou a crescer. Respeito mútuo que deslizava para a atração, profissionalismo que se tingia de algo mais pessoal. 4 meses depois da chegada de João, André atacou. Tinha documentado meticulosamente cada violação de protocolo que João tinha cometido, cada vez que tinha modificado algo sem seguir o procedimento completo, cada decisão tomada por intuição em vez de por dados. Levou o caso ao conselho de administração, sustentando que João era um risco para a empresa, que cedo ou tarde sua abordagem improvisada causaria um desastre. A reunião foi tensa. Isabel defendeu João, mas alguns membros do conselho concordavam com André. Queriam resultados, certo, mas também processo, documentação, proteção legal. Pediram a João que se defendesse. Ele falou com uma honestidade brutal que surpreendeu a todos. Admitiu não seguir sempre os protocolos, porque às vezes os protocolos eram estúpidos, criados por gente que nunca tinha tido graxa de motor sob as unhas. Disse que intuição não era mágica, era experiência condensada em instinto, e que cada uma de suas violações tinha economizado tempo, dinheiro ou ambos. Mas André jogou sua carta vencedora. Apresentou um caso recente onde João tinha modificado um componente sem testes completos. O que teria acontecido se esse componente tivesse falhado? Se tivesse causado um acidente, a empresa seria responsável. Milhões em processos legais. O conselho votou. A maioria queria que João fosse rebaixado a consultor sem autoridade decisória. Isabel protestou, mas foi colocada em minoria. Parecia acabado. Depois aconteceu algo. 2 dias após a reunião, o hipercarro, cujo componente não testado João tinha modificado, ganhou uma corrida importante, batendo o recorde do circuito. O piloto elogiou publicamente a dirigibilidade perfeita, a confiabilidade absoluta. O cliente encomendou outros 5 carros, 20 milhões de euros em contratos. André ficou em silêncio. O conselho teve que admitir que talvez João soubesse o que fazia. Isabel restabeleceu sua autoridade com uma firmeza que lembrou a todos porque era CEO. Mas a batalha tinha revelado algo. Enquanto lutava por João, Isabel tinha entendido que não estava defendendo apenas um empregado excelente, estava defendendo alguém que tinha se tornado importante para ela pessoalmente. E essa percepção a assustou e emocionou ao mesmo tempo. 1 mês depois da crise do conselho, Isabel convidou João para jantar. Não um jantar de trabalho, especificou, só jantar. Ele aceitou com o coração batendo forte. O restaurante era pequeno, elegante, mas não ostentoso, escondido numa rua lateral de Lisboa. Falaram sobre tudo, exceto o trabalho, sobre suas famílias, sobre os sonhos que tinham quando crianças, sobre como a vida os tinha levado aonde estavam. Depois do jantar, em vez de se separarem, caminharam pela cidade velha. Era uma noite de novembro, fria, mas estrelada. Isabel confessou algo que nunca tinha dito a ninguém. Disse que tinha construído um império, mas se tinha perdido no processo, que aos 38 anos tinha tudo, exceto o que realmente importava. Conexão humana, alguém que a visse não como CEO, mas como pessoa. João compartilhou sua verdade, que durante 20 anos tinha vivido com medo de não ser suficiente, de ser apenas um mecânico sem futuro. Mas trabalhar na Santos, trabalhar com ela, tinha lhe ensinado que seu talento tinha valor, que não devia ter vergonha de quem era. Pararam sob um poste de luz.
a luz dourada criando uma ilha de calor na noite fria. Isabel olhou para ele com olhos que continham pergunta e medo. João beijou-a suavemente, com respeito, mas também com paixão reprimida há tempo demais. Era complicado, sabiam ambos. CEO e empregado, mundos diferentes, 1000 razões pelas quais era má ideia. Mas naquele momento, sob as estrelas de Lisboa, decidiram que às vezes o coração tem razões que a lógica não pode compreender. 1 ano depois daquele beijo sob o poste, João e Isabel estavam no departamento de desenvolvimento da Santos Automotive, olhando o protótipo do novo modelo. Tinha nascido da colaboração entre engenharia acadêmica e intuição prática, entre teoria e experiência. Era o melhor que tinham produzido. Sua relação tinha enfrentado desafios, fofocas, críticas, dúvidas internas e externas, mas tinham escolhido enfrentá-los juntos com honestidade e respeito mútuo. João tinha aprendido a documentar melhor, a comunicar seu processo. Os engenheiros tinham aprendido que os dados não eram tudo, que a experiência tinha valor. Isabel tinha encontrado equilíbrio. A empresa prosperava, mas agora também tinha uma vida. João tinha lhe ensinado que o sucesso sem alguém com quem compartilhá-lo estava vazio. Naquela tarde, enquanto a oficina se esvaziava e as luzes se apagavam uma a uma, João disse algo que fez Isabel parar. Disse que 1 ano antes tinha entrado naquela oficina, pensando que era apenas mais um trabalho, mas tinha encontrado algo que não sabia que procurava. Tinha encontrado um lar. Tinha encontrado sua pessoa. Isabel abraçou-o, sentindo o cheiro familiar de graxa de motor que nenhum sabonete conseguia eliminar completamente de sua pele, e gostava, fazia-a sentir em casa. A história de João e Isabel tornou-se lenda na Santos Automotive, não como conto romântico impossível, mas como demonstração de algo profundo, que o talento verdadeiro existe em todo lugar, que a experiência vale tanto quanto a educação, que às vezes as pessoas mais improváveis podem mudar tudo. E aquele motor V12, o que tinha levado João ali no primeiro dia, tornou-se um símbolo. Permaneceu no departamento de desenvolvimento, não para ser usado, mas para ser lembrado, como lembrança de que às vezes os problemas mais difíceis requerem não mais tecnologia, mas mais humanidade, não mais dados, mas mais intuição, não mais teoria, mas mais experiência verdadeira, vivida, ganha com anos de mãos na graxa e coração no trabalho. Se esta história fez você acreditar que o talento verdadeiro não precisa de títulos, deixe um coração aqui embaixo para quem ainda luta para provar seu valor. E se quer apoiar histórias que mostram que a humildade e a competência valem mais que os diplomas, considere deixar um muito obrigado através de super obrigados. Cada gesto conta como as mãos de João que salvaram aquele motor, porque você escolheu ver até o final uma história que celebra o talento oculto, a experiência verdadeira e o amor que nasce do respeito mútuo. E isso faz você tão especial quanto João e Isabel.